Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Meu nome é Fábio Azevedo, eu sou da Seara de Jesus de Embu das Artes. Então é com muita alegria que nós estamos nesse projeto maravilhoso da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E hoje o tema da nossa reflexão é Espiritismo e Atualidades, Desafios e Soluções. Mas antes de nós adentrarmos ao tema, convido a todos que fechem os olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por estarmos aqui unidos no único propósito de nos melhorarmos com base nos ensinamentos de Jesus, sempre em busca da nossa melhora física e da nossa melhora espiritual. E que possamos sempre colocar em prática os ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, até para falar para vocês, aqueles que ainda não conhecem, a Seara de Jesus em Embu das Artes, aqui está o horário das nossas reuniões presenciais. Então, toda quarta-feira e todo sábado, das 19 horas às 20h30, nós temos a nossa palestra, que tem duração de 40 minutos. Depois sempre nós temos leitura das psicografias e depois da leitura das psicografias todos descem para o tratamento médico espiritual. Então as nossas palestras iniciam às 7 horas em ponto, às 19 horas em ponto, por isso nós aconselhamos chegar uns 15 minutinhos antes. Tá bom, meus irmãos? Então, entrando no nosso tema, Espiritismo e Atualidade, esta reflexão, ela está aberta, logicamente, a todos, mas em especial, essa reflexão justamente aos confrades espíritas que são responsáveis pela divulgação da doutrina espírita em suas casas. É muito importante essa reflexão. Estou muito grato de ter essa oportunidade, de ter estudado um pouquinho esse tema, porque justamente, como acabei de falar, que serve muito para todos os expositores e divulgadores da doutrina. E para mim foi muito importante esse estudo, porque através desse estudo hoje, dessa reflexão que nós estamos fazendo, vai servir muito para todos nós, com relação à divulgação da doutrina espírita. Então, para que possamos, nos dias de hoje, vencer os desafios da divulgação da doutrina espírita, encontrando dessa forma, então, soluções a partir de cada situação, então, colocada para nós, se faz necessário uma interpretação fidedigna de todos os ensinamentos colocados então, na codificação, no nosso Pentateuco trazido por Kardec, organizado por Kardec. Então, na atualidade, meus irmãos, é dever de todo divulgador espírita, de todo adepto comprometido, então, com a fidelidade e a preservação da filosofia espírita, adotar, então, uma postura aberta, com a dialética, ou seja, livres pensadores, sempre em busca da verdade, livre de dogmas, livre de preconceitos, afastado de todas essas posições sectárias e movimentos radicais, paralelos às vezes em nossos pensamentos e nossas concepções. Então, com isso, vai permitir o quê? Vai permitir um estudo, vai permitir a promoção, a divulgação da doutrina espírita conforme foram manifestados no Pentateuco, nas obras que Kardec trouxe para nós. E de acordo então com a necessária evolução e atualização conceitual para os dias de hoje, numa linguagem direta, uma linguagem clara, objetiva, sempre colocando conceitos e exemplos atuais. Então, dessa forma, meus irmãos, a doutrina fica livre de ambiguidades, de interpretações até prejudiciais que poderiam afetar a sua interpretação adequada e a sua disseminação, que é indispensável nos dias de hoje, meus irmãos.
Falando nisso, trouxe para vocês, como vocês estão vendo, justamente aqui no capítulo 4 do livro Sol e Esperança, psicografado por Divaldo Franco, né, e ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes. E eu coloquei um trechinho aqui para vocês. Hoje, quando o Espiritismo chega a oferecer-nos a contribuição da nossa própria felicidade, muito nos atrevemos a apresentar opiniões que pretendem modificar-lhe a estrutura, porque estaria superada ante as luzes lógicas da razão. Isso porque, em verdade, ainda ignoramos a sua realidade intrínseca, perfeitamente tracejada em O Livro dos Espíritos e naqueles que lhes são decorrência natural. Quando muitos se levantam para falar de conceitos já obsoletos, desejando fazer enxertias mirabolantes de modo a torná-la viável para as mentes frívolas que enxemeiam em todos os departamentos da Terra. Olhe só a mensagem bonita que o Dr. Bezerra trouxe para nós para essa reflexão. Porque, meus irmãos, na atualidade, infelizmente, muitos confrades espíritas alegam erroneamente que o Pentateuco está defasado e outros detalhes. Está defasado e tal. Por isso que é necessário, para preservar e atualizar o entendimento do legado cartesiano, a contextualização de cada um dos seus conceitos. É muito importante. Os pontos de vista, as ideias fundamentais. Então, esses princípios, sempre bom reforçar e divulgar que todos esses princípios constantes no Pentateuco espírita derivam de fundamentos científicos, filosóficos e éticos, meus irmãos, que caracterizaram na época, até na segunda metade do século XIX, lá na França, mas que é muito atual. É muito atual. Então, o conjunto dos ensinamentos espíritas, bem como uma precisa exposição dos seus princípios e fundamento, mantém a sua indiscutível atualidade diante dos avanços tecnológicos, das descobertas científicas e das propostas da integração humanista, né, e solidária de filosofias e religiões, como é muito bem pregado na doutrina espírita. Por isso que nós colocamos aqui para vocês, né, essa magnífica obra que Allan Kardec, junto com mais de 200 espíritos de alta hierarquia, trouxe para nós, né, esse conteúdo basilar, aonde ali a espinha dorsal da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ladeado, logicamente, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as obras, né? Então, nós aqui rendemos a importância na divulgação espírita, colocando todos esses aspectos, né, e adaptando para os dias atuais. Obviamente, nós vamos ver ali algumas perguntas de Kardec para os espíritos de alta hierarquia que diz respeito a algum contexto contemporâneo da época. Mas isso cabe a nós, divulgadores da doutrina, adaptar alguns casos para os dias atuais. E lógico, né, agora, com o advento da internet, onde se encontram incontáveis fontes de pesquisa, aliás, nem todas são confiáveis, temos que tomar muito cuidado. Por isso que, através dessa pesquisa, nós precisamos ter o crivo da razão e o conhecimento justamente da base da doutrina espírita, né, do Pentateuco, para nós não entrarmos em pesquisas infundáveis, né? Então, nós vamos ter vários materiais e, às vezes, até expostos indiscriminadamente nas redes sociais. E isso, hoje em dia, como nós temos esse livre acesso à informação, hoje em dia é muito fácil nós obtermos o conhecimento de uma forma simples, de uma forma até cômoda, meus irmãos. Basta saber filtrar.
Nós vamos encontrar inúmeras palestras, inúmeros temas no YouTube, por exemplo, em várias outras páginas, em vários sites, né, que trazem para nós bastante conhecimento, complementando todo o nosso estudo espírita. Então, nesse cenário, né, então, fruto desses avanços tecnológicos e científicos agora do século XXI, merece toda a nossa atenção, pois pode afetar, às vezes, negativamente a qualidade do estudo com o qual precisamos estar comprometidos. Podemos até correr o risco de, iludidos por conceitos contidos em algumas construções literárias, ilusórias até de beleza, de pompa, né? Mas impregnado em suas entrelinhas de ideias contraditórias e, muito importante, de rasa moral. Dessa forma, vai adotar por verdade conceitos totalmente incoerentes com os postulados da codificação kardeciana, como nós estamos vendo aqui. Lógico que, por outro lado, tendo uma boa base de conhecimento dessas obras, como foi dito, temos essas maravilhosas palestras no YouTube, a doutrina espírita codificada por Kardec tem como base, então, a compreensão da realidade espiritual e a busca pelo processo moral, pelo progresso moral e pelo progresso intelectual. Então, esse estudo constante dessas obras, esse estudo constante vai desempenhar um papel fundamental na vida do espírita, pois possibilita, então, essa assimilação dos princípios e conhecimentos que norteiam essa filosofia, meus irmãos. E vale destacar o que é muito importante, já que estamos falando da atualidade dos ensinamentos, todas essas obras, elas são atemporais. Atemporais, meus irmãos. Como foi dito, vamos encontrar alguns exemplos do cotidiano da época, mas cabe a nós adaptar para os exemplos atuais. Adaptando, então, para os exemplos atuais, fica mais fácil para quem está recebendo a informação colocar em prática no dia a dia. Então, o estudo da doutrina espírita não se limita apenas, então, logicamente, na leitura dessas obras, mas é um convite à reflexão, uma análise crítica e absorção dos ensinamentos contidos, não só nessas obras, como também em diversas obras sérias, psicografadas por Divaldo, por Chico e outros. E, lógico, lembrando disso, trouxe para vocês algumas referências, poderíamos colocar várias outras referências, né? Como já citei lá no início o livro do Divaldo, aproveitei agora para colocar para nós aqui, né, algumas coleções, né, ditadas por Chico Xavier, né, psicografadas por Chico Xavier, ditadas por Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Olha a coleção de Humberto de Campos, que maravilha, né? Então, todas essas coleções são justamente vindo de uma base, todos da base do Pentateuco. Então, todos esses materiais complementam e atualizam todos os ensinamentos dados pelos espíritos lá em 1860. Por exemplo, a coleção, né, Fonte Viva, né, que trazem vários ensinamentos. Nós aqui da Seara de Jesus sempre nos inspiramos, né, no Pão Nosso, no Vinha de Luz, né, no Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Todas essas obras, com cada capítulo, nós inspiramos em cada capítulo para fazer uma palestra, né, para elaborar uma palestra, uma preparação de ambiente antes dos trabalhos. Então essas obras são atuais e atemporais e todas complementam justamente o Pentateuco espírita. Então, meus irmãos, o estudo da doutrina espírita auxilia na compreensão das leis morais que regem a vida, como o livre-arbítrio, a caridade, o perdão, a reencarnação. Então, conhecendo essas leis, o espírita torna-se capaz de analisar, então, suas próprias ações, entender as suas responsabilidades perante a vida e buscar a transformação moral, caminhando em direção à evolução espiritual.
Por isso que nosso dever de expositor, de divulgador, aliar essas magníficas obras justamente com o Pentateuco espírita, deixando toda a exposição atual, leve, direta, mas cabe a nós passar por uma linguagem simples para que todos possam entender. Então, o estudo doutrinário possibilita uma compreensão até mais profunda dos desafios que enfrentamos, então, na vida terrena. Então, ao entendermos que a vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, nós vamos compreender que as dificuldades são momentos de superação e de evolução, como é o tema de hoje. Então, o estudo nos ajuda a encontrar respostas e soluções para os desafios, além de nos encorajar a trilhar um caminho de busca constante pela melhoria moral e intelectual. Meus irmãos, tudo isso é a reforma íntima. Reforma íntima, meus irmãos. E como dá trabalho? Como dá trabalho? Não é fácil, mas nós temos que ser persistentes, temos que ter fé e disciplina, meus irmãos. Trouxe então aqui para vocês essa figura ilustrativa, justamente da atualização, como os ensinamentos trazidos, organizados por Kardec, através dos livros do Pentateuco, como ela é atual. Por que ela é atual? Porque ela caminha lado a lado com a ciência e a filosofia. Então, os princípios e fundamentos espíritas vai manter a sua indiscutível atualidade diante de todos esses avanços tecnológicos, de todas essas descobertas científicas e das propostas de integração, como já foi dito, sempre solidária com as filosofias e com as religiões. Quantas descobertas nós verificamos aí, quando nós vamos verificar lá na obra, já falavam sobre isso. Quantos exemplos poderíamos citar? Mas, no entanto, alguns pensamentos, procedimentos e concepções encontrados nas obras espíritas, por refletirem, lógico, às vezes uma visão pessoal dos seus autores, tanto encarnado ou desencarnado, precisam sempre ser analisados, comparados e contextualizados com exemplos atuais, meus irmãos. É muito importante. Então, Allan Kardec tem um papel ainda para sempre muito importante no Espiritismo. Então, requer a nossa reflexão para que possamos compreender cada vez mais e melhor o papel da filosofia espírita desempenhado em nossos dias. E como vamos interpretar os seus postulados e propostas diante da realidade que nos é apresentada nos tempos em que vivemos? Então, nós temos que estar sempre acompanhados pelo progresso tecnológico, sempre nos adaptando, comparando exemplos lá do Livro dos Médiuns e outras referências com relação ao avanço intelectual e moral que vão caracterizar e caracterizam esse século. Então, o pensamento de Kardec deve ser exposto exatamente como foi expresso, refletido, estudado, analisado, valorizado e adaptado aos tempos atuais, meus irmãos. Pois, dada a inegável atualidade desse pensamento, então vai requerer de todos nós, divulgadores da doutrina espírita, o estudo mais aprofundado e, o que é mais importante, a assimilação desses conhecimentos, para nós conseguirmos então passar de uma forma fidedigna todos os ensinamentos. Não só para nós, todos esses ensinamentos assimilar, para que todos os adeptos espíritas possam também assimilar toda a nossa exposição sobre essas obras. E deve ser considerado
como uma orientação esses estudos para a introdução ao conhecimento, então, da ciência espírita, né, através do Pentateuco, que é muito importante, buscando cada vez mais aprofundarmos nas obras com a atualidade de outras obras citadas por André Luiz, Emmanuel e outros. Então, com isso, nós vamos ter a garantia para a preservação do pensamento espírita para as novas gerações, que está em nossas mãos e depende, então, em grande parte da atitude de cada um de nós, divulgadores. Então, cada um de nós vai assumir esse compromisso em relação, então, à responsabilidade individual que nós teremos assumidos, então, perante essa divulgação da doutrina espírita. E Jesus traz para nós, né, essa reflexão. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós estamos sempre em busca da verdade. Então, esse estudo aprofundado, como já dissemos, da doutrina espírita, vai nos proporcionar um conhecimento sólido dos fundamentos doutrinários, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, a lei de causa e efeito e outros pontos primordiais. Então, esse conhecimento permite que nós compreendamos, então, a base da doutrina e que vamos desenvolver uma visão mais clara sobre a vida espiritual e com relação à vida material também. Então, vale lembrar, meus irmãos, que é muito importante, nos que diz respeito a nós, divulgadores da doutrina espírita, vale lembrar que todo conhecimento vem sempre acompanhado de muita responsabilidade. Então, se estamos mais informados quanto à verdade, quanto à lei divina, quanto às leis morais que regem a vida, de nós será mais esperado. Jesus mesmo já dizia no Evangelho: a quem muito é dado, muito será cobrado. Colocamos aqui para vocês um trecho do livro Momentos de Ouro, né? Psicografado por Chico Xavier e por diversos espíritos. E aqui no capítulo 2, o título é A Diferença. E na época intitulado Irmão X, mas nós já sabemos que é do nosso querido irmão Humberto de Campos. E olha só que interessante, meus irmãos, vamos ler. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Aí o venerável orientador, né, que é Bezerra, respondeu o seguinte, de forma serena, né, como está aqui no texto. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas e agora eu sou cristão e espírita e faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, ele diz o seguinte, como vê, há muita diferença. Vocês viram, meus irmãos, essa explanação, essa dúvida desse irmão, provavelmente ali numa palestra, ali num encontro no plano espiritual, justamente alegando essas questões, né, das nossas imperfeições. E Bezerra trouxe para nós um magnífico conhecimento. Então nós espíritas devemos demonstrar de forma incisiva, pelo comportamento e pela exemplificação da verdade, como foi dito, o quanto a mensagem do Cristo nos
preparou e nos modificou o jeito de encarar a existência, e utilizados em benefício de si e de todos que estão à nossa volta. Por isso que nós destacamos aqui um trecho, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, que justamente diz respeito à doutrina espírita. Olha só, espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo se sinta em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitos combates contigo mesmo. Olha só a nossa responsabilidade como espírita, como cristão e espírita, como diz o nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes. E meus irmãos, a frase do Espírito de Verdade, que consta na obra, no Pentateuco Espírita, amai-vos e instruí-vos, Então, desta forma, todas as soluções encontradas em nosso desafio na divulgação e através da instrução, pelos livros, pelos vídeos, pelas palestras, mas visando também refletir sobre aquela que é o ponto mais importante. Quando a nossa vida se converte na mensagem viva, a partir do nosso zelo e do nosso empenho em desenvolver todas as sementes que vamos recebendo a partir da leitura ou a partir do que ouvimos numa palestra. Para que cada um de nós possamos pensar nas nossas reflexões mais íntimas, como lidamos com todas as sementes que recebemos do Espiritismo. Então, através desses dois grandes braços, instrução e consolo, ou seja, instruí-vos e amai-vos, amai-vos e instruí-vos. Esses dois braços, consolo e instrução, nós vamos juntos conhecendo, com todo esse conhecimento que vem acompanhado, como já foi dito, de muita responsabilidade. Se estamos cada vez mais tendo esse conhecimento quanto à lei divina, quanto às leis morais, Emmanuel já diz para nós, no livro Vinha de Luz, o seguinte: que ninguém sabe sem aprender, e ninguém aprende sem estudar. Olha só que interessante, meus irmãos, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Olha que interessante. E, meus irmãos, lembrando que todo trabalho de fixação e implantação da mensagem da doutrina espírita orienta, sempre nos orienta, que é a continuidade do trabalho de Jesus em todos os tempos. E se dá por meio de diversos mensageiros, Kardec, Chico e outros, que passam sobre o nosso planeta escola. E a mesma expressão evangélica que Jesus implantou ontem, só que hoje estamos mais amadurecidos para compreender essa essência. Então, se já foi passado para nós ontem todos os ensinamentos, hoje é o momento que nós estamos mais amadurecidos, mais preparados para compreender toda essa essência moral. E Jesus, meus irmãos, Jesus não é mais do que um símbolo. Jesus é uma realidade em nossa existência. É o exemplo cuja vida se transformou no evangelho de feitos, chamando por nós, e por isso se faz necessário aprofundar o pensamento na obra de Allan Kardec para viver Jesus em toda a plenitude.
Então, meus irmãos, eu encerro essa reflexão sobre o Espiritismo e a atualidade, vibrando para que nos espelhemos no amor de Jesus sobre todos os pontos, que é a verdade de Kardec para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.